Boa noite a todos, que a luz do Mestre Jesus esteja conosco. E o tema que a casa hoje nos traz é sobre a doutrina espírita e o que ela nos ensina sobre a relação com a natureza. Para nós iniciarmos o nosso tema de hoje, quando nós buscamos qualquer trabalho na casa espírita, qualquer que seja o esclarecimento, devemos sempre, por segurança, usar as obras básicas de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns, ou seja, devemos sempre pautar as palavras naquilo não que é dito pelo palestrante, mas aquilo que está contido nas obras de Allan Kardec, que confere aí a existência da doutrina espírita. E por muitas vezes, quando nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, ou quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, nós nos sentimos tocados, e por vezes até um pouco angustiados, porque nos deparamos às vezes com algumas verdades. Quando nós estudamos o Evangelho pela doutrina espírita, muitas vezes aquelas verdades nos tocam a alma. Mas o quão grandioso é buscar esse Evangelho de Jesus, buscar o esclarecimento de quem nós somos, de qual o nosso papel, sem as ilusões. É buscar o Evangelho que fala dentro de nós e nos mostra a nossa pequenez espiritual, para que desenvolvermos a nossa tarefa de aprimoramento a cada dia, a nossa tarefa de melhoria e de progresso. Para que nós falemos então sobre natureza, o que a doutrina espírita nos mostra da relação com a natureza? Buscamos inicialmente então o conceito. O que é o meio ambiente? Se nós buscarmos a definição da Política Nacional do Meio Ambiente aqui no Brasil, é dito que é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Resumindo, tudo aquilo que rodeia o ser humano é meio ambiente. Tudo aquilo que está ao nosso lado faz parte do meio ambiente. E nós podemos classificar essa estrutura em três meios. A parte física, o meio físico, que é tudo aquilo que não tem vida. O solo, a água, os minerais, as rochas, tudo isso compõe o meio físico e não tem vida. Mas existe também a parte biótica, o meio biótico. Bio significa vida. Então é tudo aquilo que tem vida está ao nosso lado. Os simples micro-organismos que nós não enxergamos, bactérias, os fungos, da mesma forma os animais e as plantas, todos eles são seres dotados de vida, que a doutrina espírita vai nos explicar o porquê que são seres vivos. E existe o terceiro meio, que seria a cada um de nós, o meio antrópico, o meio social, que reúne os seres humanos. E sabemos que não vivemos isolados, vivemos dependentes uns dos outros. Precisamos do solo para plantar, precisamos das rochas para fornecer os minerais, precisamos das plantas, da mesma forma das algas, que convertem o gás carbônico em oxigênio, na fonte de alimentação. Precisamos dos animais e, consequentemente, eles também precisam de nós. Só que existem diferenças entre esses meios, que é o que a doutrina espírita vem nos agraciar através da sua colocação, principalmente por Kardec. Então, quando nós olhamos essas três imagens, o meio físico, a água, o solo, a parte biótica, os animais, os vegetais, qual a nossa responsabilidade com esses recursos? Se nós estamos em um momento abençoado, que seria a nossa existência corporal, com um corpo físico para o nosso aprimoramento, e somos dependentes desses recursos, cabe a cada um de nós o cuidado a esses recursos. Observamos os problemas de poluição que nós enfrentamos, os crimes ambientais relacionados aos vegetais e animais, e que retornam, de certa forma, em reflexos e prejuízos à saúde humana. Feito isso, então, iniciamos com o Livro dos Espíritos para nos dar uma ideia de o que é vida. Por que nós classificamos uma planta com ser vivo? Às vezes a gente pega lá mesmo no estudo científico, a planta é um ser vivo? Sim.
Os pequenos e simples animais, eles também são classificados como seres vivos? Da mesma forma. E Kardec, na questão 44 do Livro dos Espíritos, nos traz o primeiro esclarecimento. Ele fala aqui: a terra lhe continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram, desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permanecem em estado latente de inércia, como a crisálida, e as sementes das plantas até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma dessas se reuniram e então se multiplicaram. Nós buscamos aqui então uma linha de evolução. O princípio do planeta Terra continha a matéria inorgânica, ou seja, átomos que não ainda estavam colocados para habitar os corpos de seres vivos. Com o processo evolutivo, esses átomos foram se reunindo e começaram a formar as moléculas orgânicas, as moléculas que sustentam o nosso corpo físico, que formam o nosso corpo físico. Essas moléculas, através de alguns princípios, começaram a formar os micro-organismos, que geraram as primeiras plantas, que geraram os primeiros animais, e nesse processo evolutivo chegou até a condição humana. Aí a gente busca um outro esclarecimento nas obras subsidiárias. Eu digo que André Luiz sempre está pautado dentro do Livro dos Espíritos. E às vezes a gente busca 3 fontes na doutrina espírita e ela se transforma em 3 fontes iguais, o que nos dá segurança para o nosso estudo. E ele nos disse aqui, contudo, para alcançar a idade da razão, como título de homem, ou seja, até chegar na condição para termos corpos e formar no planeta Terra a condição humana, dotado de raciocínio e discernimento, o ser automatizado e impulsos na romagem para o reino angélico dependeu para chegar aos primórdios em nada mais nada menos que 1,5 bilhão de anos. Então, do momento em que nós saímos dos primeiros seres vivos, que seriam as simples bactérias que são contidas de uma célula, até chegar na primeira estrutura corpórea de várias células que formam os nossos tecidos, os nossos órgãos, foi gasto 1,5 bilhão de anos. Então, o processo evolutivo, ele foi acontecendo, permitindo o surgimento da vida do ser humano na Terra. Como, por exemplo, os primórdios do planeta Terra, segundo a Gênese, não existia oxigênio no planeta, e os primeiros seres vivos não eram dependentes de oxigênio. Mas com o processo evolutivo e a chegada das primeiras algas verdes que geraram as plantas, começou-se então a observar a obtenção do gás carbônico e a liberação do gás oxigênio no planeta. Tudo isso um processo evolutivo para que hoje nós pudéssemos ter o processo da respiração celular, que é o caminho energético para a nossa existência no planeta Terra. Mas, quando nós buscamos então a nossa condição de 1,5 bilhão para a formação do nosso corpo, nós buscamos um ponto primordial, a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade uns com os outros e com os nossos irmãos, plantas e animais também. No livro A Gênese, no capítulo 10, é dito que, para a doutrina espírita, o princípio vital é o princípio da matéria orgânica. É comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem. Nos seres orgânicos, porém, há um princípio especial, inapreensível, e que é definido como princípio vital. Então, segundo Kardec nos mostra em A Gênese, o que dá a condição de um conjunto de átomos que formam um corpo ser vivo ou não ser um ser vivo? A existência desse princípio vital. Então, quando nós observamos uma rocha, a rocha é feita de matéria, ela é feita de átomos que estão juntos, que estão condicionados, mas ali não existe vida, porque não existe essa mola propulsora de vida que é o princípio vital. Em contrapartida, os demais seres vivos, como as plantas, os animais e em nós somos detentores desse princípio vital. É como se fosse a força que movimenta os nossos órgãos, que impulsiona os nossos órgãos. Interessante que uma célula do nosso corpo é feita de átomos, mas esses átomos estavam no solo.
eles estavam lá até a planta buscar esses átomos, passar pela nossa alimentação. Porque na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O átomo que hoje está no meu corpo, amanhã estará devolvido para a atmosfera, ou retorna-se para o solo, estará habitando uma planta. Então, consequentemente, essa matéria fica em ciclo. Mas o que movimenta a matéria no nosso corpo é esse princípio de Deus, é esse chamado princípio vital. Então, quando nós olhamos uma rocha, não existe vida, porque não existe um princípio que comanda aqueles átomos. Nós já temos esses átomos organizados em células, em tecidos e órgãos, e esse princípio vital faz o comando. Mas no Livro dos Espíritos também existe a complementação do que a Gênese fala, na questão 61 e na questão 62. E Kardec faz a pergunta: há diferença entre a matéria do corpo, que é orgânico, e do inorgânico? Ou seja, existe diferença entre os minerais e os seres vivos? E a resposta é: a matéria é sempre a mesma, porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Aí ele questiona: mas o que é essa animalização? É o princípio vital, que é detentor do fluido cósmico universal. Então todos nós, seres vivos, temos a voz de Deus em nós, temos o princípio de Deus em nós. Quando nós olhamos para uma pequena planta, existe ali uma manifestação de Deus. Quando nós olhamos para os animais, desde os animais mais simples até os animais mais evoluídos, existe ali o princípio de Deus. E quando nós nos olhamos uns aos outros, principalmente, nós devemos entender que dentro de cada condição individual existe Deus falando dentro de cada um de nós. O principal ponto de valor da vida é compreender que, se Deus fala até mesmo nas plantas mais simples, até mesmo nos micro-organismos, que dirá em nós, seres humanos, que já estamos nessa escala de evolução. E existe um comentário de Kardec, na questão 585 do Livro dos Espíritos, que nos dá uma expressão melhor sobre esse processo evolutivo. Eu tomei a liberdade de fazer um grifo para a gente ficar mais rápido, tá? Isso não pertence ao livro, isso aqui é um grifo nosso. A matéria inerte, ou seja, as rochas, o solo, ela não constitui esse princípio vital, mas ela tem uma força mecânica. Existe uma força que está no universo que seria a entropia, que é a força de desorganização. Mas para organizar a vida, existe uma força que é a entalpia, que aproxima, que se junta. Então, quando nós olhamos toda desordem, vamos pensar, se a gente coloca uma poeira ao vento, ela espalha, mas a rocha está presa, a rocha está firme, os átomos estão unidos. Então já existe ali uma força que a gente chama de força mecânica que atrai esses átomos. As plantas, no processo de evolução, elas já não têm só essa matéria, como também já apresenta o princípio vital, dito na Gênese, que no Livro dos Espíritos é chamado de vitalidade. Elas já possuem respostas ao processo vital. Os animais, que também compostos de matéria inerte e de vitalidade, possuem uma inteligência instintiva. Quantas vezes a gente vê um videozinho na internet ou vê algum comentário, às vezes parece que o cachorro até pensou quando ele fez alguma coisa, ou alguns dos primatas, um mico, um macaco, ele faz algumas situações que parece até que ele já traz alguma inteligência. Isso é chamado de inteligência instintiva e ela é variável também entre os animais. E no ser humano? Nós temos essa vitalidade, temos o nosso instinto, mas nós somos dotados de uma inteligência especial. E para que serve essa inteligência especial? Ela nos dá a consciência do futuro, a percepção do que está fora da matéria, ou seja, o lado espiritual, e o conhecimento de Deus. Então, à medida que nós vamos nos abrindo e vamos recebendo essa inteligência especial, nós vamos ter a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Nós vamos entendendo aonde encontrar a Deus, que é o nosso objetivo de crescimento. Então, dentro dessa nossa grande responsabilidade, nós somos dotados de razão. Nós temos a capacidade já do livre-arbítrio, nós temos a capacidade do raciocínio e a capacidade de escolha, coisa que os animais em seu instinto ainda não os têm. E, através do espírito Miramês, no livro Filosofia Espírita, ele resume que os minerais têm a força mecânica, mas eles estão lutando para buscar uma vitalidade.
Os vegetais têm essa vitalidade, mas eles estão buscando o instinto que os animais possuem. Os animais têm o instinto, mas eles estão buscando aquilo que nós temos, que é a razão. E nós estamos com essa razão, com esse livre-arbítrio, na capacidade de escolha de encontrar a Deus. E é dito por ele: o homem trabalha, consciente e inconsciente, para despertar as suas qualidades angélicas adquiridas por evolução, o que chamamos de intuição. Temos a capacidade de pensar, de escutar algo que está fora da matéria, de tentar entender aonde que nós estamos errando, porque nós somos espíritos bem principiantes ainda, de rever os nossos erros e almejar os nossos acertos. E isso que Miramês fala é muito interessante dentro do campo científico. A própria biologia também fala. Quando nós olhamos os micro-organismos, nós temos bactérias, protozoários, fungos. Nós temos, por exemplo, as algas verdes que começaram o processo da fotossíntese e elas só tinham, por exemplo, uma vitalidade pequena, mas que foi o pontapé para surgir os vegetais. Quando nós olhamos esse quadro verde, as primeiras plantas são as briófitas. É aquele musgo de jardim, aquela planta verdinha que faz a gente escorregar. Ela não tem raiz, ela não tem caule, ela não tem folha, não tem flor, não tem fruto, não tem semente, mas ela tem a vitalidade. À medida que o processo evolutivo vai sendo alcançado, as plantas vão se tornando mais e mais com vitalidade. E chegamos às angiospermas, que são as plantas que têm flores e que têm frutos, que são completas. Então nós observamos que essa escala evolutiva que a biologia fala, hoje a doutrina espírita nos ensina como processo de agregação de vitalidade. Mas as plantas têm a vitalidade, mas elas desejam também a razão. Tanto é que nós sabemos que os animais têm a razão, um instinto bem primitivo, mas possuem. O animal mais simples que nós temos, ficou pequenininho aqui, é uma esponja do mar. Ela não tem nenhum sistema, não tem nenhum tecido, não tem nenhum órgão, não tem nada, mas ela é um animal. Algumas décadas atrás, o pessoal questionava: será que isso é uma planta? Mas ela não é uma planta porque ela não tem clorofila, a célula dela é animal, não é uma célula vegetal. É o primeiro animal que nós temos, que vem da evolução também desses seres mais simples. E à medida que nós vamos tendo a evolução, nós vamos tendo o surgimento dos órgãos e dos tecidos. Os vermes, por exemplo, que a gente conhece, a tênia, as verminoses em geral, já vão apresentando o sistema nervoso, coisa que um porífero não tinha. À medida depois que a gente cresce, a gente chega nos artrópodes, animais que locomovem, que têm patas articuladas, que têm um sistema sensorial, coisas que os animais anteriores não tinham, até chegar no último, que são os cordados, que são animais que têm notocorda, que têm coluna vertebral. Aí a gente vem com os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e o nosso caso. Então nós estamos dentro desse processo evolutivo e conseguimos compreender que somos dotados de razão. Nós já passamos por uma linha evolutiva e a nossa responsabilidade é muito grande, porque além de todo o recurso que nós já temos em mãos, a gente tem a misericórdia divina. Nós estamos no momento exato para a realização das nossas grandes obras. E André Luiz, do Mundo Maior, diz: viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto e do instinto para a razão. Isso é o que nós temos de valor hoje, a razão. Olhar para o outro e falar assim: desculpa, eu estava errado, perdão pela minha ofensa. Os animais não fazem isso. Os animais atacam porque eles são instintivos, os animais mordem, os animais se defendem, porque é da condição dele. Nós não. Muitas vezes as nossas ações parecem com dos animais, porque nós ainda carregamos esse instinto de defesa. Mas quando nós buscamos a razão e um esclarecimento espírita que nós temos em mãos, a gente começa a aprender sobre o que é amor e o que é perdão. E assim, na Gênese, no capítulo 3, Kardec fala: a inteligência é incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Então, quando nós podemos pensar, isso é o significado que nós somos inteligentes, todos nós. E fala: mas a inteligência, pelo simples fato de ser livre, está por vezes sujeita a errar. Todos nós estamos sujeitos ao erro. E aí nós observamos muitas correntes espiritualistas, a qual todos nós devemos o respeito,
e muitas delas questionam que às vezes a doutrina espírita foge do lado científico e valoriza demais o lado religioso. O que seria da doutrina espírita se não fosse a instrução do Evangelho? Nós continuaríamos no erro. Porque imaginemos que há 2000 anos foi Jesus que deixou a ideia do amor. O tudo que nós aprimoramos e tudo que nós já crescemos até agora partiu dele, nesse nosso processo evolutivo ao longo desse tempo. Então a nossa capacidade de errar, ela não deve ser recriminada. Nós somos seres que estamos errando, vamos errar e ainda vamos continuar errando. Mas quando nós buscamos o Evangelho e tiramos ele do livro e colocamos no nosso dia a dia, nós vamos entendendo os objetivos ao qual aqui nós estamos. Quando nós olhamos para o olho de outra pessoa e ele sabe das nossas dificuldades e nós sabemos a dele, nós estamos enxergando Jesus nessas pessoas. Esse é o processo do Evangelho, é admitir o erro do outro, é admitir a falha do outro, porque nós também erramos em muito, a gente peca em muito, a gente tropeça em muito, mas a gente volta para o nosso íntimo, para a nossa individualidade. Quantas às vezes nós tropeçamos, seja na nossa casa, seja aqui na casa espírita, seja no nosso trabalho, na nossa sociedade, e irmãos nossos, com misericórdia, nos estenderam a mão: vem cá, levanta, você está no caminho, vamos embora. Isso é o essencial da nossa existência. Estamos errando, mas temos a razão para o aprimoramento, para errar menos. E dentro da evolução da consciência, a questão 616: será possível que Deus em certa época haja prescrito aos homens o que noutra época proibiu? Será que Deus teve que modificar as leis dele com o processo evolutivo? De maneira nenhuma. A resposta foi: Deus não se engana. Os homens é que são obrigados a modificar as suas leis, por serem perfeitas. As de Deus, essas são perfeitas. Ou seja, as leis de Deus são eternas e imutáveis. Elas já trazem a perfeição. Só que à medida que a gente vai crescendo, vai errando, vai percebendo, a gente vai modificando as nossas leis. Vamos voltar nessa primeira imagem aqui. Brasil não é muito longe não. Final do século XIX. Brasil passa por industrialização tardia. Então as indústrias chegaram no Rio de Janeiro e São Paulo. O que as pessoas fizeram? Saíram do campo e migraram para a cidade. Não teve um planejamento ambiental, não teve um planejamento dos recursos hídricos, não teve planejamento de saneamento básico e foram formando aquelas periferias sem nenhum tipo de saneamento básico. O que aconteceu com as doenças? Exageraram, o excesso de doença começou a aparecer no Brasil e a quantidade de ratos que são vetores transmissores de doenças eram imensas. O que o governo fez? Falou para a população que quem levasse um rato ganhava um valor financeiro. O que o brasileiro fez? Começou a criar ratos. Então o que era para conter os problemas ambientais se transformaram em problemas maiores. Por quê? Às vezes a não percepção da condição fez com que o problema tornasse ainda maior. E passando desse ponto aqui, início do século XX, revolta da vacina, situação que se encontrava no Rio de Janeiro, e falamos aqui da contribuição de Oswaldo Cruz e Carlos Chagas, foi preciso todo um esclarecimento para que as pessoas entendessem o que era uma doença e o que é uma vacina, né? Esse gráfico aqui, eu tirei de uma questão de vestibular, eu gostei muito dessa questão. Olha para vocês verem, isso aqui está escrito doenças infectoparasitas, verminoses. Em 1930, nós tínhamos 45,8% da população com verminose. À medida que a gente vai entendendo a necessidade de cuidar do ambiente, de cuidar da saúde humana, de ter as questões de higiene e saneamento básico, em 2002 já era 4,6%. E a gente tem hoje um negócio que chama doenças negligenciadas. São doenças que existem somente aqui na América Latina e na África, porque elas teriam cura, já teriam tratamento, mas não despertam o interesse nas pessoas. Em algumas localidades tem doenças que não existem, que não se falam em verminoses, mas elas ainda persistem. Por quê? Porque nós não abrimos ainda esse nosso princípio da razão para entender qual o procedimento de melhorar a nossa vida, a nossa saúde e aquele que vive ao nosso lado. Então, voltamos à questão 585. Devemos ter a consciência do futuro e o conhecimento de Deus.
quando nós temos a consciência e entendemos o que nós fazemos de errado que prejudica o outro, nós começamos a entender aonde que nós temos que consertar. E essa evolução, ela tem vários assuntos que são importantes. Na questão 733, Kardec faz a pergunta: entre os homens da Terra, existirá sempre a necessidade da destruição? A gente vai sempre precisar destruir os vegetais, ter a morte de alguns animais para nossa alimentação? E ele fala que essa necessidade se enfraquece no homem à medida que o espírito sobrepuja a matéria. Assim é que, como podeis observar, o horror à destruição cresce com o desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Quem foi uma criança ou um adulto aí da década de 90, eu lembro muito disso, quando estava na escola, a professora falando disso ainda pequeno, a professora falava sobre o surgimento da lei de crimes ambientais. Quando uma pessoa maltratava um cachorrinho ou algum animal, não acontecia nada. Quando o ser humano começa a pensar e fala, precisa de uma punição para isso, precisa rever esse conceito, em 98 surge a lei de crimes ambientais. Hoje nós temos toda uma legislação que protege os nossos animais. No início do século XX, nós tínhamos o abuso do uso do recurso hídrico. A água praticamente não se tinha um estudo em cima dela. À medida que evolui cientificamente e moralmente, surge na década de 60 o Código Florestal Brasileiro. Ou seja, as árvores em si, elas não estão ali somente na questão do oxigênio, elas estão fixando o solo, elas estão armazenando água, elas estão, de certa forma, formando ninhos, fomentando também alimento aos animais. Então existe um ciclo de dependência que elas mantêm. Foi necessária uma legislação que surge na década de 60. Os micro-organismos, a gente fala de vírus, de bactérias, de doença, acabamos de falar de Covid, mas qual é a nossa postura diante disso? A gente tem falado muito sobre as infecções sexualmente transmissíveis. Nós sabemos como elas são transmitidas, mas a gente sabe também quais as portas, quando abertas, que podem trazer essas infecções. Quais são as prevenções que devem ser feitas para que elas não cheguem. A linha do raciocínio e do pensamento nos leva a refletir o que faz essa bactéria chegar ao corpo ou esse vírus chegar ao corpo. E da mesma forma, lembremos do Covid. Quantas vezes foi feita aquela campanha? Lavar as mãos, o distanciamento, o uso da máscara, não somente por nós, mas pelo outro. Principalmente quando a gente convivia com pessoas de mais idade, mais experientes, o nosso cuidado não era só conosco, mas com eles também. Então a nossa responsabilidade enquanto humano é entender que animal, micro-organismo, eles não pensam, mas nós temos a responsabilidade de deter os malefícios criados por eles. E temos aqui um exemplo bonito, como que a ciência, quando aliada com o moral, ela funciona. O chorume, que é aquele líquido que sai do lixo, ele iria para os cursos da água e poluía, ele cai no solo e acaba poluindo o lençol freático. Mas nós temos tecnologias hoje, cientificamente, pensando no moral, em que a gente consegue tratar um chorume e formar água potável, e ainda transformar uma grande quantidade de adubo. Então a gente reflete, para ir finalizando, sobre qual que é o nosso papel na nossa humanidade perante o meio ambiente. E buscamos o Evangelho segundo o Espiritismo. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Às vezes a gente pensa, mas às vezes as paixões elas falam mais alto. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele, onde termina? O dever principia para cada um de vós exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém que transponha com relação a vós. A gente pensa, por exemplo, quanto desperdício de água a gente vê no nosso dia a dia, mas ainda no nosso planeta Terra tem pessoas que passam por quilômetros para buscar um filete de água que está cheio de protozoário e causa vários problemas de dissenterias. Quantas são as pessoas que não têm recurso hídrico próximo, que não têm o mínimo copo de água ao seu lado? Da mesma forma a gente pensa,
Quantas são as pessoas que ainda passam fome no mundo? Por mais que as pessoas neguem, mas existe a fome no mundo, e no Brasil também isso não é diferente. E quantas são as toneladas de desperdício que são emitidos diariamente? Quando a gente começa a pensar no outro e na dor do outro, a gente começa a entender qual é o nosso papel. O que a gente tem que refazer em questões ambientais que talvez a gente poderia auxiliar e que prejudica o outro. E um exemplo muito atual do nosso dia a dia. Quando começa a falar um caso de dengue, está subindo os casos de dengue, a primeira coisa que a gente vê nas redes sociais é destinar a culpa ao setor público. Mas a gente esquece que, de onde que saem os meios de reprodução do mosquito? Muitas vezes daquele nosso materialismo, daquele pneu velho que a gente não quer jogar fora, daqueles móveis que estão jogados lá no quintal, daquela sujeira que a gente vai acumulando e não quer jogar fora, e aí prolifera mosquito que talvez não me pica na minha casa, mas pica o meu vizinho. Então, muito a gente poderia fazer quando a gente faz a nossa parte, o nosso papel. E nessa reflexão final, que vem também do Livro dos Espíritos, o que é necessário na nossa vida e o que é supérfluo? Questão 716. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta foi: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Às vezes a gente busca necessidade que não é nossa, é que a mídia impõe como necessário. E a gente vai buscando coisas, vai amontoando coisas, e a gente questiona, por que eu tenho tanto disso se eu não uso? E a gente vai vendo que isso é problema na questão do ambiente. E lá em João, existe a palavra de Jesus: porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vós façam também. Ou seja, a melhor forma de nós melhorarmos alguma coisa no nosso mundo é com o nosso exemplo. Não é com palavra, é com exemplo, é com aquilo que a gente faz. Então nós observamos essa conta aí, ó. O Brasil tem aproximadamente 200 milhões de pessoas. Acho que 213 mais ou menos. Vamos colocar 200 milhões. Se nós deixamos 10 gramas de comida no prato e mostramos isso com a criança também deixa comida no prato. Mas se a gente é ensinado que não pode deixar comida no prato, a criança também aprende. Se cada pessoa do mundo deixasse 10 gramas de comida no prato, que equivale a 0,01 quilogramas, nós estaríamos jogando no lixo 2 milhões de quilos de alimento por dia. Se a gente pensar que uma pessoa alimenta-se ali no almoço com meio quilo, 500 gramas de comida, daria 4 milhões de pratos de comida, isso por dia. Então, quanto que talvez a gente pode pensar? Eu vou tentar refazer isso em mim, mas os meus filhos, os meus sobrinhos, os meus alunos, as pessoas que estão em minha volta, vão observar aquele exemplo e vão começar também. E nós vamos fazendo uma progressão. Um que serve de exemplo para 3, esses 3 que servem de exemplo para 9, para 15, para 20, e assim a gente vai melhorando o nosso progresso. E, para que a gente finalize com esse exemplo, nós já trouxemos ele aqui na casa esse ano, mas foi tão intenso essa mensagem da noite que não podia ficar sem ela. A dona Benedita Fernandes é da cidade de Araçatuba, e ela tinha uma mediunidade muito em desequilíbrio, era taxada como louca, e depois de um auxílio muito grande, ela organizou a sua mediunidade e começou num casebre muito simples a amparar as crianças. Isso na década de 20 ou de 30. E as crianças foram chegando, a casa muito simples, uma pobreza imensa e sem comida. Até que chegou um senhor chamado Ritzieri, ele era um carroceiro, ele vendia carne na cidade de Araçatuba. E ele não sabe por que ele distanciou a carroça para a periferia. A gente sabe que tem uma influência, porque tudo que a gente não entende por que, existe uma mão amiga por trás da gente. Quando ele viu aquelas crianças, ele adorava tanto criança, mas ele não teve a bênção de ser pai, e então ele viu uma criança e ele ficava todo orgulhoso. E ele perguntou para essas crianças onde que eles moravam, se eles tinham alimentado, e eles falaram com simplicidade para ele: olha, nós somos em 30. Ele falou: mas 30 naquela casinha? Ele falou: nós somos em 30. E a gente não comeu não, a mãe mandou a gente aqui para fora, porque ela falou que Jesus ainda não veio, que é Jesus que traz a comida. Aí ele pediu esclarecimento de como que era isso. Ele falou: olha, tem dia que Jesus atrasa, mas ele sempre vem.
Ele ficou muito comovido, olhou as sobras de carne que ele ainda tinha para vender e falou: pede a sua mãe, a dona Benedita, para trazer a bacia, que Jesus mandou eu vir aqui e a carne chegou. Eram as sobras de carne que já não tinha interesse mais. A partir disso, aonde ele passava, ele falava, ele vendia a carne para as pessoas e falava assim: se você quiser dar uma ajuda, ajuda a dona Benedita Fernandes, que ela precisa. E ele era uma pessoa de poucas letras, e quando ele chegava em casa, a mulher exigiu dinheiro, ela fazia as contas. E ela sabia que ele gostava de uma caridade, então ela pegava no pé dele. Então, quando ele ia sair para trabalhar, a mulher contava as peças de carne e falava: você tem que trazer tanto. Ele saía com a cabeça baixa e falava: tomara que eu não venda nada, vou sobrar tudo para a dona Benedita. E a mágica acontecia. Ele chegava com uma pessoa, vendia um pedaço de carne, a pessoa falava: fica com troco. Chegava no segundo, fica com troco. Quando ele contava e já tinha o dinheiro que a mulher queria, ele pegava as sobras e corria para a dona Benedita Fernandes. Anos depois, contado pela dona Ana Guimarães, uma médium na cidade do Rio de Janeiro, encontra com o Sr. Ritieri fazendo um tratamento de câncer. E eles encontram Divaldo Pereira Franco. E Divaldo fala: tem uma pessoa aqui que falou que vai te esperar de lá de braços abertos. E a dona Benedita Fernandes. E ela fala: obrigado pelas sobras. Então a gente pensa, né? Quanta sobra a gente tem na nossa mão que é para melhorar o nosso ambiente. E a gente pensa: tratar de um cachorrinho é a nossa obrigação. Fornecer uma água para um cachorrinho na rua é a nossa obrigação, o alimento. Mas não nos esqueçamos. A gente pode tratar deles, mas não esqueçam dos humanos que estão ao nosso lado. Que possamos olhar que às vezes, muitos daqueles que são ofendidos, são ultrajados e machucados, estão amargurados. Quem já passou por uma reunião mediúnica talvez já deve ter visto. Muitas vezes chegam espíritos esbravejando, mas que talvez estão séculos sem escutar a palavra eu te amo. Então que nós possamos melhorar o nosso ambiente para os vegetais, para os nossos animais, sem menosprezar a irmandade que nós somos e as pessoas que estão ao nosso lado. Valorizar o ser humano que faz parte da nossa existência. Que Jesus nos abençoe.